Bem-vindos a Telesacra, bem-vindos meus caros Balança. Vamos fazer então aqui uma leitura para alguma mensagem que possa ter para vocês. Estamos em dezembro, mas isto aqui, independentemente de quando vejam este vídeo, talvez encontre alguma mensagem que seja relevante para vocês e o vosso caminho. Pronto, isto aqui está direcionado às pessoas, não só do signo de Balança, mas quem tem alguma afinidade com o signo. Então, se são do zodíaco, quer seja de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte ou de Ascendente, este talvez tenha algo para vocês, ou então simplesmente alguém que tenha alguma afinidade com a energia de Balança ou queira desenvolver mais certos aspectos que estejam relacionados com Balança. De todas as formas, não se guiem só por aquilo que eu falo e digo. Abram também a vossa mente, a vossa intuição, observem as imagens, as simbologias e tentem chegar a vocês próprios a algumas conclusões que talvez não venha a falar ao longo desta leitura. Pois claro, isto é só uma interpretação subjetiva, não é propriamente direcionada para a adivinhação. Pelo contrário, isto aqui é uma ferramenta de autoconhecimento, de autoanálise, para poder explorar as possíveis narrativas que nos possam servir nas nossas vidas. Tal como aquelas histórias como os antigos contavam, que geralmente trazem uma certa moral ou um certo sentido que tem a ver com a aprendizagem. E pronto, e o tarot é uma boa ferramenta para poder utilizar isso a nosso favor. Então vamos ver o que é que temos aqui para vocês, como mensagem que possa vir a servir. Temos no momento presente uma arcana maior, muito boa. Bem, isto é a carta que representa a energia de Leão. Esta carta fala da força. Esta força que a gente consegue atingir por vezes, que é uma força que já é interna, é uma força que já existe em si, só que nem sempre estamos conscientes dessa mesma força e por vezes parece que estamos sem forças, etc, e simplesmente estamos desalinhados ou, com essa fonte de energia, com essa força, com essa fonte de força e de poder que nós temos internamente. Muito desta força, apesar de estar ligado à energia de Leão, muito dessa força vem do domesticar, por assim dizer, as nossas emoções. As nossas emoções gostam de andar selvagens, muitas vezes. Nem sempre conseguimos identificar todas as nossas emoções. Muitas vezes são as nossas emoções que controlam as nossas vidas, porque o humano reage mais a aspectos emocionais do que propriamente à lógica e à razão. Apesar da gente defender tanto o nosso cérebro e a nossa mente, a verdade é que as grandes mudanças e transformações que se dão no mundo e na história são todas derivadas por emoções, ou uma reação às emoções que ocorrem. Foi assim que, e é assim que funciona também a manipulação, né? Porque a manipulação em si funciona porque quando uma outra pessoa é levada emocionalmente a certos extremos ou limites, ou ela consegue aguentar-se com isso ou muda, ou então vai chegar a um ponto de ruptura. E é o que tem acontecido, já se tem visto à volta no mundo, muitas vezes isso, porque nós não somos educados para domesticar as nossas emoções, para poder reconhecer essas emoções e para poder utilizá-las a favor, porque é inevitável, a gente vai sempre variar as nossas emoções, a gente não pode estar sempre bem na vida. O que é quer dizer estar bem na vida, né? É tudo uma questão de autocontrole, de análise das suas emoções e saber como utilizá-las a favor. Nem sempre são boas, mas isso do bom e do negativo e do mau é relativo, né? É relativo porque geralmente as nossas emoções também são como que mensagens do nosso corpo e da nossa psique para nos poder alertar de algo, quer seja real ou não também. É isso que depois também temos de ter em conta, porque nem tudo aquilo que a gente sente, ou nem tudo que a nossa mente o que passa pela nossa mente é real, né? São projeções de ideologias ou... Pronto, há mil e uma coisas que possam estar em ação e é isso que temos de ter então uma certa atenção
porque pronto, o processo de domesticar essas tais emoções, né, é aqui não sei bem assim, não sei bem como se diz, né, em inglês é taming. Taming é tipo educar os animais, tipo um animal selvagem pode ser, não digo domesticado, mas pode ser tratado de forma a que não se torne tão violento ou que controle as suas emoções de outra forma, né? Agora, pronto, é um processo que não é numa ou duas gerações, possivelmente já vem de várias gerações que têm estado em desenvolvimento, tal como aconteceu com os cães, por exemplo. Os cães eram lobos, foram também utilizados pelos antigos para caça e para outra, e pronto, e para controle dos rebanhos e etc. E pouco a pouco fomos domesticando esses lobos, esses animais selvagens, até tornar-se hoje em dia aquilo que a gente conhece como os cães, né? E, então é possível isso, só que não é de um dia para o outro, é algo que vem progressivamente ao longo dos tempos e com a melhoria também dos métodos que cada um encontra para poder fazer isso. Agora, pronto, isso tem a ver muito com certos aspectos psicológicos, mas basicamente é entendermos também o comportamento das pessoas, né? O comportamento não é só das pessoas, até mesmo dos animais. Ao entendermos esse comportamento, já conseguimos ter uma ideia de como é que essa pessoa ou esse animal possa estar a sentir-se, né? E pronto, e isso ajuda também muito depois a como adaptar o nosso comportamento, não de forma de agradar, mas de forma de evitar conflitos e tentarmos em conjunto chegar a um equilíbrio e a progredirmos juntos, na verdade. Não é uma questão de estar a ver quem é que é o melhor, quem é que está, pronto, quem é que está aqui o mais competitivo, por assim dizer. E não é, pelo contrário, é vermos os prós e os contras de cada um e podemos adaptar para podermos progredir juntos, independentemente de ser várias ramas ou várias ideologias. Agora, pronto. Com isso, aqui na situação presente, então, em relação à balança, acho que tem vindo a cultivar e a desenvolver uma certa força interna, o reconhecimento pronto, dessas mesmas emoções, porque as emoções, tal como digo, elas pronto, transformam o mundo, né? Mais do que a razão. E ao termos consciência de como essas emoções estão a afetar-nos, então naturalmente vamos poder adaptar melhor à situação. Porque se a gente estamos chateados, okay, se a gente pode escolher responder com agressão ou podemos estar a escolher ser assertivos e ter uma outra forma de responder às situações, não é? É por isso que, claro que há limites para tudo. A gente, se estamos chateados, se calhar o melhor é afastar-se um bocadinho e depois voltar para acabar a conversa. Às vezes é assim, mas pronto, mas é sobretudo a primeira etapa a mais do ganhar essa consciência dessas emoções selvagens que nós temos dentro de nós e aprender formas ou técnicas de poder então não deixar-nos levar por essas mesmas emoções, mas encontrar um equilíbrio com elas, né? Não, porque para um animal está sempre a pedir comida, pronto, muitos deles estão sempre a pedir comida, né? E então aí temos que ser nós a controlar, não? Tem aquelas horas, tem aqueles momentos, tem aquelas porções que a serem dadas e pronto, e faz parte da disciplina, mas também de uma busca de um certo equilíbrio para não se ver dominados pelas emoções que muitas vezes, pronto, dominam a pessoa, né? E aqui realmente temos Kenaz. Então Kenaz é a tocha, é o andar no escuro munidos de uma tocha que ajuda a iluminar não o caminho todo, mas pelo menos aquilo que está à vossa volta. É por isso que o Kenaz tem a ver com a força de vontade e tem a ver com uma certa iluminação, mas é necessário caminhar, caminhar para ir revelando o caminho, para que o caminho apareça. Não é simplesmente esperar que o caminho apareça para a gente poder ir, não, é à medida que a gente avança que esse caminho vai surgindo, né? Tal qual como se fosse uma tocha nas mãos,
a gente a andar no meio do escuro, obviamente a gente não vai estar a ver o que é que está daqui, pronto, 1 quilómetro à frente, ou até mesmo 100 metros à frente. A gente se calhar consegue ver a 5 metros à nossa volta, pouco mais, depende da tocha. Mas pronto, ou uma lanterna se calhar já dá para ver mais longe. Mas pronto, tipo uma tocha mesmo daquelas como antigas, né, com o fogo, obviamente só vai iluminar a 3 a 5 metros se calhar à volta da pessoa, e a pessoa à medida que avança é que então vai, pronto, vai vendo o caminho, né? Mas se não mexer, se estiver estagnada, então não vai conseguir ver nada. Mas pronto, mas não parece ser esse o caso aqui nesta situação. Aqui tem vindo, acho que, muita aprendizagem a nível emocional, ou pronto, de desenvolvimento de inteligência emocional, basicamente, onde ganhamos consciência das nossas emoções e aprendemos mais a lidar com certas emoções mais difíceis, né? Por isso, cuidado aqui com os ursos, são muito bonitos, são muito giros, mas pronto, é preciso ter um nível de confiança e de domínio, para não, pronto, para não ter nenhum dano súbito, de alguma situação complicada. Mas pronto, mas faz parte do processo, né, de podermos aprender a lidar com essas mesmas emoções à medida que se avança para a frente, e então acho que tem havido muito desse desenvolvimento nas vossas vidas, para a balança. A tendência para onde a energia está a fluir vai para um 10 de copas. Então, esta carta tem a ver com um fim de ciclo, uma celebração, a gratidão também por um final feliz, por assim dizer. E aqui nesta carta, pronto, está aqui uma celebração, temos os vários deuses da panóplia nórdica, aqui pronto, a celebrar, fazer uma celebração. E então acho que pronto, é bastante positivo nesse sentido, porque talvez que estejam a celebrar o trabalho árduo que têm tido e o autocontrole emocional que têm tido, se calhar a desenvolver já há mais tempo, e agora está-se a chegar a uma celebração que, pronto, para muita gente também é natural, que agora estamos na época natalícia, há talvez mais tendência a estar com amigos e família e celebrar, etc. Coisas assim. É aqui uma coisa que não está certa. Pelo menos aqui temos Tivaz. E Tivaz tem a ver, pronto, com direção, né? A própria não quer dizer que a flecha quer dizer isso, porque esta flecha na verdade é uma letra do Futhark, que é o alfabeto nórdico, né? Isto é uma letra. Então este Tivaz está associado com o deus da guerra, Tyr, e o que faz, pronto, o que simboliza basicamente esta runa é em relação à direção, para podermos ser mais assertivos. E essa direção é tomar, também é a runa do líder nato, né? É uma pessoa que é líder e que tem direção e que vai em frente e abre o caminho e faz com que as coisas aconteçam. Tem a ver muito com a iniciativa também. Mas aqui está em Murkstave, está para dentro, está ao contrário. Então isso quer dizer que pode haver uma certa confusão, uma certa dispersão, mau entendimento. Talvez vocês tenham estado a trabalhar em vocês e estão a começar a ver mais claro as coisas, e apesar de estarem numa época de celebração, talvez não se sintam propriamente a encaixar a 100%. Pode haver aí qualquer coisa ainda, que talvez não saibam bem o que é, né? Mas sentem que se calhar já não estão a encaixar tão bem com o conjunto do que deveria ser essa celebração, né? É tal coisa que eu estava a falar, de se calhar ser levados só pelo aspecto emocional, e pronto, e às vezes a gente perde o autocontrole, né? Então agora, e depois com a família, os amigos, aí mais um copo, aí mais uma comida e mais não sei o quê. Então, mas espera aí, então estava de dieta e agora durante 2 ou 3 semanas vou estar a comer e a beber de empreitada todos os dias, sabe? Pronto, isto é um exemplo, né? Mas
é aí que a pessoa põe-se em causa, né? Então, mas eu tinha um certo objetivo e agora está tudo a ir em contra isso, eu se calhar vou precisar então de mais autocontrole e disciplina para poder enfrentar a coisa. Ou então simplesmente eu se calhar é que também estou errado e, e pronto, e faz parte da celebração também isso. É aí que a pessoa muitas vezes divide-se e vive um bocado confuso. E então para o signo de balança, pronto, tem tendências para a indecisão, é dos aspectos sombra do arquétipo de balança, que é, pronto, tem grandes capacidades de pensamento, tem grandes capacidades de sentir e emocionais, mas muitas vezes entre os dois acaba por estar dividido porque nunca sabe qual é que é a opção mais correta, porque não há uma opção mais correta, é simplesmente uma questão de decisão, mas essa decisão é muito difícil, por vezes, sobretudo para pessoas de balança ou pessoas com uma certa afinidade com a energia de balança, pois estão sempre divididos entre a razão e a emoção. E isso leva muitas vezes a estagnar nas decisões, e estar aí a pensar e a repensar tudo 30 mil vezes, que pronto, acaba por não ser tão benéfico. E é aí que pode-se então estar a gerar uma certa confusão, pronto, uma falta de direção, por assim dizer, porque se calhar têm estado a receber muita influência do mundo à vossa volta, e naturalmente a pessoa, pronto, quer fazer parte de algo, quer participar também com os demais a fazer coisas, mas talvez sintam que não estão a encaixar a 100%, e isso então tem sido um bocado um dilema. Pronto, faz parte talvez do desenvolvimento emocional também, porque isso está a trazer uma certa claridade, mas está a impedir se calhar certos relacionamentos ou um certo bem-estar na vossa vida social, pois acabam por ter se calhar ideias conflituosas. Conflituosas não quer dizer que seja conflituoso ou que estejam em conflito, quer dizer que simplesmente como não estão a sentir, a encaixar com a situação ou até mesmo com as pessoas, há talvez uma tendência para querer dispersar para o outro lado, para não querer dialogar muito, senão eles já estão a ver que vai dar a confusão ou pode vir a dar problema. Pronto, agora isto aqui pode ter a ver com vários aspectos, mas acho que tem a ver com a aprendizagem que têm vindo a ter. Têm vindo a ter uma certa aprendizagem e a desenvolver essa vossa capacidade de ver as emoções e não se deixar só reagir por elas, mas sim ter uma certa disciplina e responsabilidade pelas emoções e como trabalhá-las. Agora, claro, isto já é difícil quando é o trabalho individual, né? Quanto mais às vezes quando estamos em grupo. Então aí é que se dá outro tipo de dinâmicas, né? Porque depois, inclusive, a mentalidade geral do grupo pode vir a criar uma certa influência em vocês, e ao aperceberem-se disso, pronto, pode gerar esse tal conflito porque a pessoa não quer fazer parte desse tipo de situações, né? Tal que coisas que não têm nada a ver com vocês. Há estudos feitos sobre isto, em que como a consciência do grupo influencia os demais. É como aquelas experiências que fazem em que dizem para a um grupo de pessoas que tudo o que for em relação ao vermelho vamos tratar como se fosse verde. E só eles é que sabem isso. Então novas pessoas que entram no grupo, à medida que pronto, estão a falar e vão avançando com coisas, quando uma pessoa fala do vermelho, afinal está a dizer, isto é verde. E, sim, isso, realmente esse verde é muito bonito, não sei o que mais. E as pessoas que não estão a par dessa experiência ficam, mas isto está tudo maluco, o que está aqui a acontecer, né? Mas a verdade é que uma grande porcentagem deles acaba por adaptar-se ao que o geral está a dizer, o que foi combinado entre eles, e então depois vai começar a fazer parte também disso, a dizer também essa mentira, a dizer essa coisa que foi combinada, basicamente. E depois, quando novas pessoas são inseridas dentro do grupo, vão igualmente ser adaptadas a isso, ou vão adaptar-se a isso. Então, pouco a pouco, as pessoas já nem sabem o que é que estão a falar, pronto, qual é que é a verdade, né?
Porque essa verdade, como foi adulterada, foi mudada, e depois as pessoas consentiram com essas mudanças e foram adaptando ao longo dos tempos. O que acontece é que novas pessoas que foram inseridas dentro do sistema ou dentro do grupo acabam por ganhar a consciência, pronto, adaptar a sua consciência a isso. Podem ter relutância a estar pronto, ao princípio, ou não saber como lidar bem com essa situação, mas depois já se torna natural. É também aquelas histórias, também como num consultório, a estar quando há um apito, pronto, surge um apito cada X minutos ou cada X segundos, as pessoas levantam-se e voltam-se a sentar. As pessoas, quando chegam lá, estão a pensar, isto está tudo maluco, né? E quando vão a ver, estão eles próprios a fazer isso também, e já novas pessoas entram também na experiência e ninguém sabe porque é que estão a fazer isso. E outro exemplo também é dentro do elevador, né? Quando uma pessoa entra no elevador e está toda a gente virada, ou quando as portas fecham-se, as pessoas viram-se de costas. E a pessoa está ali no meio delas, estamos virados normalmente para a porta, né? E acontece que toda a gente dentro do elevador vira-se para trás, tipo para vocês. Então a pessoa sente-se desconfortável, né? Está ali coisa, então acaba por virar-se para trás e adapta-se. E estou a ver que é um bocado essa situação que está aqui a acontecer, em que se calhar ganhar uma certa consciência das vossas emoções e querem desenvolver se calhar uma certa disciplina de autocontrole dessas mesmas emoções, por ganhar uma certa claridade, uma certa clareza de que pronto, é a vossa força de vontade que vos direciona, e têm que utilizar isso a favor para não se verem dominados pelas emoções, senão são as emoções que vão dominar as vossas vidas e não vão poder realmente fazer as coisas de forma consciente, né? Vai ser muito mais reativo, tal qual um animal. E pronto, e é aí que depois vê-se em grupo, porque há esse trabalho interno a fazer, e uma vez que uma pessoa ganha mais consciência disso, quando vai inserir-se nos grupos, bem, tem tendência a julgar. Agora, nós não temos que estar propriamente a julgar, porque ao julgarmos os demais estamos também a julgar a nós mesmos, mas o que acontece muitas vezes é isso, é a pessoa sente que está a progredir ou a evoluir num sentido e depois vai haver quase todo o mundo à nossa volta não tem a mínima ideia de muitas coisas que se calhar nós temos vindo a aprender. E acaba por complicar, porque uma pessoa tem dificuldades em poder exprimir-se, em poder falar, porque muitas vezes requer uma certa bagagem por parte de outros, mas essa bagagem, ninguém se importa com isso. O que é a inteligência emocional? O que é que são essas emoções? O que é isso da consciência, da razão, do equilíbrio entre... Pronto, lá está, acho que para a balança, sobretudo, esse aspecto é muito importante, porque balança tenta sempre encontrar o equilíbrio em tudo, está sempre constantemente em busca de uma certa beleza e harmonia, e parte dessa beleza e harmonia está em conseguir equilibrar a mente e o coração. O que é do coração é do coração, o que é da mente, mas os dois em conjunto são uma super força que a pessoa pode utilizar no seu dia a dia para inúmeras situações. Agora, claro, não é estático, isso é algo que a pessoa tem que adaptar consoante as situações. Às vezes é um bocado mais lógico, às vezes é um bocado mais emotivo, mas no geral busca encontrar esse mesmo equilíbrio consoante as situações. E pronto, e acho que todos nós temos um bocadinho disso em nós, mas pronto, em relação ao arquétipo de balança, é o que é o zodíaco, basicamente, que passa talvez parte da sua vida a trabalhar mais profundamente sobre este aspecto, e daí tanta indecisão, porque é preciso discernir o que é da mente, o que é do coração, e poder entre os dois encontrar esse equilíbrio, a justiça, e desenvolver formas diplomáticas, tanto com os demais como até inclusive consigo próprios, de como dialogar internamente e encontrar esse mesmo equilíbrio. Só que esse dialogar aqui estou a vê-lo um bocado comprometido, porque há uma certa falta de assertividade, devido talvez, lá está, pelo que eu digo, da consciência de grupo. Essa consciência de grupo, quer de família, dos amigos, no trabalho, ou situações que vocês enfrentem, ou algum grupo que façam parte, podem vir a reparar possivelmente que há essas certas diferenças, né? Como por exemplo, vocês são católicos e estão num grupo de islamistas.
É assim, não é que haja grande problema, né, só que o problema aí vai ser a nível da pronto, de desconforto de que a pessoa vai sentir ao estar dentro daquilo, desse meio, porque não está no seu meio, pronto, não se desenvolveu dentro desse meio. Ou vai adaptar-se, ou vai acabar por saltar fora, né? Porque é aí que às vezes complica, sobretudo quando é com a família, com pessoas mais chegadas, ou até mesmo com o vosso trabalho. Né? Podem chegar a um nível de consciência onde já não se identificam com as pessoas, nem com as situações, nem nada, querem mudar de vida, mas se calhar tiveram anos e anos a trabalhar por isso e agora estão presos dentro dessa jaula. E pronto, e é aí que vem todo um dilema de muitas vezes que complica as vidas das pessoas, porque depois já não sabem bem o que fazer, porque por um lado pensam que precisam daquilo pelo qual lutaram, mas muitas vezes já não serve o seu propósito, ou simplesmente foi transformado de uma forma que se torna um castigo, que se torna muito negativo e prejudicial para a pessoa, acaba por tornar-se a sua própria toxina. Mas normalmente é dentro dessa toxina que se encontra também o antídoto. É aí que tem que se ter uma certa atenção. Mas pronto, eu aqui estou a ver muito que têm vindo então a desenvolver essa vossa capacidade de consciência emocional, mas têm se calhar uma certa dificuldade atualmente em fazer parte da consciência de grupo, que tem tendência não a dominar-vos, porque nem têm consciência se calhar disso, simplesmente estão a fazer e a dizer o que têm, pronto, o que têm a dizer ou o que têm a fazer, mas uma pessoa que tem vindo a trabalhar nas suas emoções e desenvolver isso, se calhar já ganha outra consciência dentro do grupo, né? E é aí que cria uma certa fricção, por assim dizer, que pode levar a certos conflitos, porque a pessoa dificilmente se adapta. É como, por exemplo, eu já dei vários exemplos, né? Mas outro exemplo é uma pessoa ir de festa, saber, pronto, gostar de certas coisas e estar outros a querer insistir que vocês comam mais e comam de ainda não provaste disto e não provaste daquilo, e mais um copo, mais não sei o quê, né? Uma pessoa tem que ter muito autocontrole, que é para dizer, não me importa que sejas de festa ou não, né? Eu vou comer o que é da minha conta ou beber o que é da minha conta e pronto, e se quiserem mais vocês divirtam-se. Agora não é por eu não consumir que pronto, que não faz, pronto, que está contra alguém. E é aí que pode haver algum conflito, né? É como aquela coisa, uma pessoa vai a uma festa e não sei o quê, toma aí, toma um bocadinho de borrega, um bocado de leite, não, sou vegano. Aí, okay, pronto, já vai ser o foco da festa, né? Olha, aquilo é vegano, e coisa. Pronto, já é pronto, aí a pessoa então vai precisar realmente do autocontrole, porque aí pode acontecer esse tipo de situações. É um bom exemplo para aquilo que está aqui a acontecer, né? É tipo uma pessoa ganhou uma certa consciência e tornou-se vegana, e depois vai a uma festa normal de família ou de amigos e, e quando lhe diz, queres aqui um bocadinho de carne, não, eu não como disso, não comes disso, pronto, já vai ser o bobo da corte, né? A noite de Natal, em vez de ser sobre o Natal e a família, vai ser tudo sobre aquela pessoa que deixou de comer carne. Este é o exemplo, né? Mas aqui exemplifica-se muito isso, porque são coisas que têm acontecido na nossa sociedade e que facilmente entram em conflito e em julgamentos uns contra os demais, simplesmente por ideologias diferentes, por adaptar-se de formas diferentes às situações, né? Mas essa está engraçada, por acaso dei vários exemplos, mas acho que esta aqui dos veganos, pronto, bate bastante certo aqui com estas duas cartas juntas, cartas e runas, né? Porque não é só as cartas, tem várias interpretações, mas assim com a carta e a runa, e depois em conjunto já dá para afunilar um bocadinho mais as interpretações. Mas aqui realmente é uma celebração. E essa celebração pode ser um bocadinho conflituosa, possivelmente por causa da aprendizagem emocional que tem vindo a ter e o reconhecimento desta força interna que essa aprendizagem tem-vos dado. Né? Agora, o conflito, lá está, o conflito é o 4 de paus. Tem aqui o casal abraçado, mas esta aqui é uma carta de manifestação. É uma carta de manifestação, uma carta de contratos, uma carta de
de fazer acordos, por assim dizer. Então pode ser difícil, e aliás, temos o 4 de paus e temos aqui a Rebo, que é a runa do dar e do receber. Pode haver, então lá está, pode haver uma certa dificuldade em encontrar equilíbrio entre o dar e o receber. E novamente está-me a parecer realmente que é isso, que a pessoa tem, se calhar, ganhou uma nova consciência, uma ideologia diferente sobre algo, quer seja isso dos veganos, quer seja, olha, uma família toda que é do Benfica e olha, este aqui é do Sporting ou é do Porto. Ai, pronto, já ganda problema, é um ganda problema. Ou então em termos de política também, é tudo socialista, não, este aqui agora quer ir para a CDU. Ei, que ganda problema, pronto, é a ovelha negra da família. Pronto, esses são outros exemplos que possa estar a acontecer, né? Mas é o que estas cartas, que isto está aqui a transmitir, pelo menos da minha interpretação. E então o desafio, ou pelo menos o desafio tem vindo a ser, se calhar, conseguir encontrar um ponto médio entre as pessoas, né? Não é por serem diferentes ou ter ideologias diferentes que elas estão destinadas a andar em conflitos, estão destinadas a andar em guerra, né? Pelo contrário, aí é que vem a capacidade de balança de ser diplomáticos, né? Agora, há pessoas que não querem ser diplomáticos, têm a sua razão, não querem saber dos outros, eles é que têm sempre a razão, e então não importa aquilo que se venha a falar com eles, então também não vale a pena por vezes. Mas não têm que se sentir mal se têm vindo, pronto, a aprender certas coisas emocionalmente e têm tentado mudar algo nas vossas vidas, mesmo que isso não encaixe com a consciência do grupo que vos tem estado a afetar. Obviamente isso aí faz sentir-se internamente, a pessoa sente-se muito mal e até pode viver situações difíceis no dia a dia por causa de mudar essas ideologias, né? Porque já não está a entrar dentro da consciência de grupo e então cria conflito, cria atritos e maus entendimentos, né? Porque uma pessoa tem uma ideologia, a outra tem uma ideologia muito diferente e então dificilmente conseguimos fazer um acordo, conseguimos fazer um equilíbrio entre ambas as partes. Claro que o equilíbrio está em dar e em receber, conseguir encontrar formas de podermos colaborar uns com os outros, a criar, se for necessário, novas formas, poder dialogar, comunicar-se, colaborar juntos, etc, né? Mas claro, é um bocado limitado e pronto, e leva a uma certa dificuldade em poder encontrar essa tal estabilidade, né? Que é essencial também na vida, é preciso estar em certo equilíbrio e estabilidade para não cair, né? Para não tropeçar. E aqui é um bocado o que está aqui a ver, sobretudo aqui com este desafio, né? Em que há uma dificuldade de chegar a acordo, de chegar a um... Pronto, apesar de duas pessoas serem... É tal qualquer, como na política. Um tem uma ideia, outro tem a outra, e em vez de estar a tentar... utilizar as suas diferenças a favor para encontrar coisas em comum, não vão estar a defender vão estar a defender outro, porque é que são melhores, porque é que não são melhores, porque é que o outro é pior, né? Porque acaba por ser um jogo de acusações e não de trabalhar em conjunto para um objetivo em conjunto. É aí que está um grande problema na nossa política hoje em dia, né? É que há tantas ideologias, mas são todas a querer puxar para o seu lado. Né? Agora não, precisamos de algo coeso, algo completo, e essas diferenças são úteis, né? Podem servir sem problema. O problema está porque a gente está a querer vender o nosso peixe, né? Não, peixe é melhor, não, carne é melhor, não, o veganismo é que é melhor, pronto, ok. E é isso que leva aos tais conflitos. É aí que também se viu em questão das religiões, né? Houve uma altura da história em que o cristianismo, o islamismo e o judaísmo eram iguais praticamente, e ao longo dos séculos foram criando as suas diferenças, foram inventando cada vez mais diferenças e ramificando de formas diferentes, até que hoje em dia são tão diferentes, né, que pronto, inclusive hoje em dia ainda problemas com essas, pronto, de ideologias religiosas, né? Por causa
Pronto, das pessoas estarem mais preocupadas em defender a sua ideologia do que propriamente a debater o que as une. Né? Mas pronto, é mais acho que nesse sentido. E pronto, é um trabalho interno a fazer. Talvez tentem não não se preocupar tanto com a opinião dos demais. Vai ser uma boa forma, talvez, de poder purgar. Isto é, vocês têm uma consciência, pronto, mudaram talvez as vossas ideias sobre um determinado assunto, tal como está a falar, política, ou religião, ou alimentar, dieta, etc. Pronto, têm uma opinião diferente do que aquilo que tinham antigamente. Então, naturalmente, vão ser criticados, vão ser julgados pelos outros que não entendem a vossa transição, a vossa mudança, a vossa ideologia. Né? É tal coisa. E então, a pessoa, em vez de estar-se a preocupar o que é que os outros estão a dizer, não, vai continuar então a trabalhar em si. Até pode ser que esteja errada, né? Não quer dizer que esteja sempre certa, mas enquanto não passar pela experiência e não aprender com isso, não vai poder ter plena consciência daquilo que anda a desenvolver. Enquanto que os outros continuam estagnados, se calhar no mesmo sítio, né? Então não é uma questão de ver quem está a ganhar, quem está a perder, ou uma questão competitiva. É simplesmente há uma mudança de ideologias e essas ideologias vão defendê-los pelo tempo que seja necessário enquanto estão a desenvolver e estão a aprender. Os demais, se não vos respeitam, ok, também não há problema, é tentar então encontrar o equilíbrio com estas relações, caso sejam necessárias, como a família, amigos ou de trabalho, precisa encontrar formas de saber lidar com isso, ou simplesmente encontrar formas de cortar com isso também, né? Uma pessoa que nos critica ou coisa assim, então a gente não vai falar com ela, não vai estar a alimentar a fogueira. Agora essa pessoa vai poder vir, mas aí vamos ter que ser assertivos e diplomáticos. Olha, desculpe lá, mas nunca lhe faltei ao respeito. Por isso não admito também que me venha aqui faltar ao respeito. Se não é para falarmos de coisas, pronto, como gente crescida e madura, né? Então não venha aqui, pronto, não venha chatear. Mas pronto, mas muita gente gosta de pôr lenha na fogueira e é aí que então é preciso desenvolver pronto, formas de lidar com isso que nem sempre são fáceis, né? Pode levar mesmo à ruptura, a cortar, as pessoas despedem-se, as pessoas divorciam-se, as pessoas vão para a guerra, pronto, há várias soluções para os mesmos problemas. Agora, pronto, dependendo da intensidade do problema, pode levar, pronto, a coisas mais indefensivas ou coisas realmente muito mais complicadas. Mas pronto, tenham em atenção então estes aspectos e tentar pronto, é um desafio a testar então o vosso autocontrole emocional e pronto, de lidar com a consciência do grupo e tentar encontrar esse equilíbrio. Agora pronto, pode ser que necessitem de encontrar outras pessoas ou outros grupos, mas pronto, às vezes nem sempre é fácil, mesmo hoje em dia com a tecnologia. Às vezes é muito difícil podermos ligar-nos a outras pessoas que tenham ideologias ou consciência de certos aspectos, tal como talvez nós temos, né? Tal coisa, há muita gente que gosta de certos aspectos do tarot, com a espiritualidade, ou pronto, isto aqui é um mundo muito abrangente, tem muita coisa. E agora, lá está, uma pessoa quando gosta dessas coisas, está desenvolvendo dentro dessas coisas, nem sempre encontra outras pessoas ligadas a isso. E pronto, acaba por ser um bocadinho um caminho solitário a fazer e pronto, e pode ser complicado, sobretudo quando a pessoa tem a pressão do grupo, né? A querer moldar, a querer não, porque é inconsciente, é que isso não, muitas vezes não é premeditado, não é feito de propósito. Muitas vezes é simplesmente porque lá está, acaba por ser um molde e a pessoa ao entrar nesse molde vai ser deformada. É tão simples quanto isso. Agora a pessoa, por mais autocontrole que tenha, o molde vai acabar sempre por deformar essa pessoa. E então essa pessoa vai ter que ter consciência naquilo que se está a tornar dentro desse molde, ou então vai ter que criar um novo molde ou encontrar um novo molde para poder adaptar-se para poder seguir em frente com as suas coisas, senão não funciona. E é aí que está esse conflito, e esse conflito pode ser depois internamente. Com isso, já estou a demorar muito com esta leitura. Tenho estado a ver se curto um bocadinho as leituras, mas pronto, mas aqui estou
está interessante, porque como está interessante e tem ainda coisas por desenvolver, agora têm que adaptar também às vossas vidas como é que isto aqui pode ser relevante. Como estávamos a ver, então, o desafio realmente é poder encontrar um ponto comum, um certo acordo, um dar e um receber, uma parceria com as diferenças que existem entre as ideologias individuais e as ideologias de grupo, né? Porque acho que é aí que está um certo conflito e não está a deixar. E por aí, isso não quer dizer, não é teimosia. Muitas vezes é simplesmente porque, pronto, porque atingiram uma certa revelação, por assim dizer, e veem que muita gente dentro dos vossos grupos não, pronto, estão se calhar iguais a como eram há 20 anos atrás e as ideologias não mudam, né? Do mesmo partido, do mesmo clube de futebol, do mesmo... Isso sim é importante na vida, é muito importante a defender esses símbolos, essas ideologias. Mas pronto, acho que já estão a entender mais ou menos o centro desta mensagem, o que está esta mensagem a comunicar. Não é preto nem branco, não é vermelho nem esquerda, nem azul, nem direito nem esquerda. Tal como havia um meme que andava na net, que é muito engraçado, que é a direita, como é que é? A asa direita e a asa esquerda fazem parte do mesmo pássaro. Né? E então esta aqui é uma boa forma de podermos ver como é que são as coisas, porque não é uma questão de estarmos a dividir para conquistar, tal como as ideologias napoleónicas. Nós temos ideias, pronto, de um lado, temos outras ideias do outro, e entre as duas parece que não há ligação. O que não há ligação, na verdade, é na nossa consciência. É nas pontes que nós conseguimos criar entre umas e outras. E pronto, e claro, há um trabalho interno a fazer, mas há todo um trabalho coletivo que temos ainda a desenvolver e a humanidade não está ainda pronta para isso. Tem vindo a preparar-se para isso, mas ainda não... estamos mais preocupados em defender as nossas ideologias, pronto, em defender certas ideologias do que propriamente em trabalhar em algo mais coletivo, em algo mais em conjunto, né? Algo universal. E pronto, e aí que muitas vezes gera-se um certo conflito, porque a gente dificilmente consegue manter equilíbrio e harmonia no nosso dia a dia ou com as pessoas por coisas triviais, coisas que muitas vezes são estúpidas, mas é o que acontece. E então chegamos à solução. A solução está realmente em tentar encontrar esse tal equilíbrio, mas esse equilíbrio acontece sobretudo internamente, a unificar então ambas as energias, masculina e feminina, a tentar encontrar esse elo de ligação que existe entre as diferenças, como é o reto-verso da mesma moeda. Não é o homem é melhor, aqui já é outra ideologia, o homem é melhor ou a mulher é melhor, etc. Qual é que prevalece? Não, nenhum nem outro, são ambos o recto-verso da mesma moeda. É preciso encontrar esse tal equilíbrio, trabalhar nessa, não é qual é que é o melhor, qual é que é o pior. Isso aí é uma pergunta estúpida. As pessoas ainda não se aperceberam disso. Muita gente ainda não se apercebeu disso, né? Porque tem razões históricas e razões traumáticas para estarem a justificar o seu comportamento e as suas ideologias. Então naturalmente vão tentar defender a sua ideologia e dificilmente vão estar a defender a dos demais, apesar de terem ligação. E acho que vocês balança possivelmente estão a ganhar essa consciência, estão a perceber esse equilíbrio. E aqui o 2 de copas não é só uma carta de equilíbrio, de parceria, pode ser também de amor, mas eu vejo muito, pronto, e está associado ao número 2, então tem uma certa dualidade, está também ligado muito com a intuição, com a energia sagrada feminina, no geral, apesar de ter aqui também o homem, né? Mas é essa busca do equilíbrio, essa busca de algo realmente profundo. E esse algo profundo vem, lá está, da força interna que é criada ao nos separarmos daquilo que já não nos serve. Thorsaz é como que uma purga, bem, é a força necessária
para poder impulsionar uma purga. Como uma pessoa faz parte de um grupo durante anos e anos e depois vê, então, mas eu nem me identifico com esta gente, isto é gente mesquina, isto é gente tonta, isto é, pá, depende, a gente julga, né? Mas a julga porquê? Porque é como nós nos sentimos no dia a dia. E ao reconhecer essas emoções, a pessoa entende porque faz parte às vezes desses grupos. E então não é uma questão de estar a julgar ou a criticar, é simplesmente ver, não, eles são como são, aceito-os tal como são, muito obrigado por existirem, agora eu vou fazer outra coisa. Já não vou estar a alimentar o que para mim é mediocridade. Pronto, estou a rir, mas é um bocado assim porque às vezes as pessoas perpetuam estes ciclos, estas gentas, estas coisas por força do hábito, né? Então, mas não sei quem convidou-me para comer, então, mas eu odeio essa pessoa, o que é que eu vou estar a fazer com essa pessoa o dia todo, ou a ir almoçar, ou a jantar, ou o que seja. Mas pronto, mas são amigos e não tem nada a ver com isso, tenho mais que fazer da minha vida que estar a alimentar. Agora pronto, é preciso encontrar um certo equilíbrio, é preciso às vezes confrontar as pessoas, mas não no sentido de criar guerra, mas sim de poder criar as pontes de ligação que ligam polos opostos, basicamente. A ideia toda aqui é de poder basicamente ver esses polos opostos e encontrar formas ou técnicas de poder uni-las de certa forma. Agora, atenção, porque aliás não tirei runa para esta, agora que eu estou a ver, porque esta aqui é a energia geral da leitura. Temos aqui os 7 espadas, e os 7 espadas têm a ver com duas coisas: por um lado a sabotagem e por outro lado o pensamento estratégico. Então atenção, porque pode haver uma certa autossabotagem ao planearem a vossa estratégia de como é que vão manter esse tal equilíbrio, essa tal união. Porque às vezes o que acontece é que a pessoa está a se enganar a si própria. É que, tal como estava a dizer, a pessoa tem trabalhado em si, tem uma certa ideologia. Pegando outra vez daquela ideia, a pessoa é vegana e vai estar a lidar com pessoas que não são veganas. Não há problema nenhum com isso. É preciso encontrar equilíbrio e respeito para podermos coexistir em conjunto. Aí então sim trabalha-se nessa, nessa forma de poder criar estas pontes de ligação e esse equilíbrio. Agora, quando a pessoa está dentro do grupo e depois está constantemente a ser criticada, julgada, e por ter uma ideologia diferente do que o conjunto do grupo tem, né? Como uma pessoa lá está num partido não, num jogo de futebol, né? São todos Benfica e este aqui é do Porto. Opa, normalmente não deveria de haver problema, mas na consciência das pessoas muitas vezes isso é um problema. Né? E então não vale a pena estar-se a enganar a si próprios, a tentar criar pontos de ligação. Se as coisas não funcionam, se essa estratégia de ligação não funciona, não vale a pena estarmos a adiantar. É a pessoa encontrar formas de poder então cuidar-se e preservar as suas próprias ideias sem estar-se a ver dominada por outras pessoas que não têm, e lá está, e era. Então há um certo pensamento estratégico que pode levar a uma certa sabotagem, que é quando a pessoa, por exemplo, está a lidar com pessoas que não têm respeito nenhum por ela, mas mesmo assim está a tentar ali encontrar as pontes de ligação, porque não há sentido nenhum estarmos a armar conflito, né? Não, há pessoas que não estão abertas a diálogo, que simplesmente têm as suas ideologias e não estão para receber mais nenhuma informação que venha comprometer a sua. Por isso, e a pessoa, então temos que ser assertivos o suficiente para poder ver isso. E por mais diplomáticos que possamos ser, é simplesmente não estarmos a perder tempo e energia a falar para uma parede. A verdade é essa, que muitas vezes as pessoas tentam convencer os outros, colonizar o seu pensamento, porque isto é bom, porque isto, porque aquilo. É o que eu digo, é política e marketing. É o que acontece. E o que é que acontece afinal? A pessoa está a fazer autossabotagem a si própria é algo que não é de agora, é algo que já foi semeado, é algo que foi desenvolvido e agora estão a colher. Então, se calhar, na altura que deviam ter dito alguma coisa a esse grupo, não o fizeram ou não o disseram, e agora esse grupo ou esse conjunto de pessoas vos vê de uma forma e vocês, na verdade, são outra, né?
E aí isso cria um conflito, porque depois não só cria conflito nos relacionamentos, mas inclusive cria um conflito interno, porque é como que a pessoa parece que está-se a sentir com o síndrome do impostor, né? É tal coisa. Então, mas a pessoa pensa ser como aquela, mas tem a ver com a dissociação também, que acontece muito hoje em dia com os jovens, né? Uns pensam que são os cães, outros pensam que são os gatos, há homens que pensam que são mulher, e a mulher pensa que é homem, e não sei o quê, pronto, isso é muito natural, né? Ter que aceitar as ideologias, pronto, e aceitamos, não quer dizer que não tínhamos que aceitar essas ideologias, né? Agora não quer dizer que a gente participe delas. É o que eu já tenho dito. Eu tento respeitar a toda a gente e deixo-os viver as suas vidas como bem querem e bem lhes apetece, porque eu não tenho controle nenhum sobre eles, nem quero ter, sinceramente. Agora, há ideologias e há formas de pensar que não são minhas, permito as pessoas terem-nas, agora não quer dizer que eu participe delas. Completamente, não quer dizer que eu tenha que aceitar em mim essas ideologias. Essas pessoas estão a querer essa validação, né? Por inúmeras razões. Essas pessoas, quem tem essas ideias diferentes, e pronto, e siga com essas ideias diferentes. É o que eu digo, não quer dizer que estejam certos ou que estejam errados. Isto aqui não é uma competição a ver quem é que tem mais razão. Não, é uma competição contra si próprios. Contra si próprios, a tentar então desvendar certos aspectos de si próprios, da sua vida, da sua psique, para poder utilizar isso a favor para ter umas vidas mais plenas, mais saudáveis e melhores para nós e para os demais. É por isso que eu digo, conflitos acaba por ser inevitável, porque a gente ramifica-se, né? A gente acaba por ramificar-se e depois as ideologias de uns não coincidem muitas vezes com as dos outros. Agora, na origem, partimos todos do mesmo. Apesar de agora as expressões dessa origem ser diferente, não quer dizer que a gente tenha que viver em conflito. Não quer dizer que a gente tenha que estar aqui prontos para ir para a guerra. Não, porque muitas vezes isso aí lá está. É falta de direção no sentido de encontrar um equilíbrio, de querer unificar essas pontos de ligação. Tem sido um grande desafio, pronto, tanto para agora para esta leitura de balança, mas acho que a nível mundial as pessoas chegarem a um acordo em conjunto. É tudo a ver a meio mundo a lixar outro meio mundo e tudo a ver o que é que tem a ganhar com a história, praticamente. Então como é que pode haver acordo possível se a gente, na verdade, o acordo que a gente tem a fazer é o nosso interesse pessoal? Né? É isso que eu pergunto, incluso a políticos e às pessoas que estamos a defender o quê? Nós estamos a defender o interesse pessoal, né? A pessoa vai estar a sacrificar-se por um bem maior. Isso aí não, já não estamos nos termos medievais. Então pronto, então hoje em dia quem é que se vai sacrificar por um bem maior? São os militares que vão ali na linha da frente por causa de líderes que não sabem enfrentar um ao outro e andam a chorar a ver quem é que manda ou quem é que não manda. Não sei, mas pronto, isso aí já são temas mais extensos, mais a ver com geopolítica e outras coisas, e por isso que eu não quero entrar tanto nesses termos, senão isto aqui perde um bocado o sentido esotérico. Bem, acaba por estar interligado, né? Mas não estou aqui para estar a debater durante meia hora visões políticas ou geopolíticas ou das razões da guerra, mas sim tentar entender os comportamentos que nos levam aos conflitos, às guerras, aos maus entendimentos, a essas separações ilusórias que nós criamos entre uma pessoa e a outra, ou os conjuntos de pessoas e ideologias que têm vindo a afetar ao longo da história e na sociedade, né? É por isso que eu falava ainda há um bocado, lá está, da religião, da política e inclusive nos desportos, né? O seu clube, mas pronto, são coisas e cada pessoa, o problema é a gente ver isso como o objeto que a gente idealiza, né? Isso é idolatria. Pronto, e então essa idolatria naturalmente leva a conflitos. É como eu estava a dizer, o vermelho é o mais bonito e ninguém, pronto, para mim é mais bonito para mim, então, e tenho a minha opinião e está tudo bem, ok. Agora outras pessoas vão dizer, não sabes de que estás a falar. Pois não, porque a minha ideologia é muito diferente daquilo de vocês. E em termos de gosto, como é que é? Aquela história do cliente tem sempre razão. Não, a frase completa é: o cliente tem sempre razão em termos de gosto.
Vocês sabem disso, que isso aí foi também uma frase que foi utilizada em termos de manipulação das pessoas a nível mental, porque foram dizer essa do cliente tem sempre razão. Não, o cliente tem sempre razão quando tem razão. E não só, e a verdadeira frase é, eu já não sei quem é que foi que disse isso até, que é o cliente tem sempre razão em termos de gosto. Se a pessoa gosta de um vestido cor-de-rosa com bolinhas verdes, então deixa. É o que ela gosta e se isso a faz feliz, então tem toda a razão. O cliente tem sempre razão em termos de gosto. Assim é que funciona. Esse é que é o verdadeiro marketing da história. Agora, essa conversa foi manipulada de uma forma que a gente... o cliente tem sempre razão. Tem sempre razão, não. Isso aí é manipulação, isso é coerção que estão a fazer aos empregados e a certas pessoas que lidam com o público. Porquê? Porque, e inclusive, depois os consumidores têm que ser educados. Agora, como a gente, dos consumidores que a gente quer lá está, o interesse pessoal, que é o seu dinheiro e as suas coisas, né? Então aí já cria conflito. Pronto, agora já estou a entrar novamente nesse aspecto mais coletivo, social. Agora já entrava na economia, mas pronto, não quero estar a adiantar muito, que ainda por cima já faz praticamente 1 hora que estou aqui a fazer esta leitura. E então quero só aqui concluir esta história, pois cuidado com uma certa autossabotagem que possam estar a fazer. Há pessoas que não merecem a vossa atenção, não merecem o vosso diálogo, por assim dizer. Não quer dizer que vocês não as respeitem, sim, é como aquela história, a terra é plana. Então deixa ser, ok. E o que é que tens a ganhar com isso? O que é que vais fazer com isso? Não vais fazer nada. Estás aqui na mesma. Não é? Mas isso é tudo uma mentira. NASA nos mente, as fotos são falsas. Ok, então deves ter estudado muito isso, não deves? Então pronto, fica lá com a bicicleta que eu levo os pedais. Pronto, é o melhor que a gente tem a fazer muitas vezes, porque a sério, eu já tive aí várias discussões com pessoas, inclusive na net e isso tudo, e na verdade é que há pessoas que não, pronto, além de não estudarem, não têm a mente aberta e depois guiam-se muitas vezes por aquilo que simplesmente veem em vídeos ou que as pessoas falam e etc. E pronto, e então dificilmente podemos ter um diálogo assertivo para podermos aprender alguma coisa disso. Não é? E então pronto, e não quer dizer que um tenha mais razão que outro, não é o que eu digo, não é uma questão de fazer aqui competência ou uma competitividade, uma competição. A história não é essa. É assim que muita gente vê a vida, infelizmente, né? É tudo uma competição. A verdade competição é contra nós próprios. Quem nós éramos de ontem, que a gente hoje está a competir, né? Essa é que é a verdadeira competição. Agora estamos aqui a tentar competir com os demais, a ver quem é mais e melhor e tem mais e etc. Continuem a jogar nesse jogo que a gente vamos bem, não vamos? Então pronto. E é mais nesse sentido. Vejam o que é que está nas vossas mãos, o que é que está no vosso autocontrole e continuem a trabalhar nessas vossas emoções, que aliás a única arcana maior que está aqui na leitura é realmente a carta da força, a energia de leão, e está também muito associado com os aspectos da inteligência emocional. E lá está, têm vindo a cultivar, têm vindo a trabalhar. Agora atenção que não é por vocês terem aprendido ou desenvolvido certos aspectos, quer dizer que outros venham a aceitar também, porque nem todos tiveram o vosso caminho, o vosso trabalho, nem se preocupam com isso possivelmente, e então não podem estar a tentar ensinar a uma pessoa sobre cosmologia se ela ainda pensa que a Terra é plana, por exemplo, né? Há todo um processo, há toda uma bagagem a adquirir ao longo do caminho e só vão estar muitas vezes a perder tempo e energia e a frustrar-vos a vocês próprios ao tentarem provar alguma coisa a alguém, né? Na verdade, às vezes é isso. Então, concentrem-se mais em vocês do que propriamente naquilo que os outros estejam a dizer. Tentem ser assertivos, porque há uma tendência a haver atritos e confusões. Então, para isso, se calhar, o melhor é não dizer tudo o que pensem, terem um autocontrole emocional e não dizerem realmente tudo o que pensem. Talvez que o melhor é então ver então essas tais demonstrações de caráter e com isso ter melhores decisões, de ser mais assertivos nas vossas vidas, a ver o que é que vos serve, o que é que não vos serve, a quem é que vocês podem dar bola ou não, quem é que vocês dão trela, e com isso tentar encontrar mais equilíbrio e parcerias que realmente vos ajudem e não que vos estejam a criar problemas ou que estejam a julgar-vos ou a criticar-vos ou a faltar-vos ao respeito, né? Que pode acontecer
dentro deste tipo de narrativa, deste tipo de situação. A solução realmente é vocês conseguirem purgar, então, lá está aquilo que eu estava a dizer, tentarem libertar-vos desses meios ou dessas pessoas que possam vir a prejudicar-vos, e sim trabalhar pelo vosso equilíbrio, pelas pontes de ligação que unem esses polos opostos. Atenção, pode haver, então, lá está, uma tal sabotagem que possa estar a ser desenvolvida, que já não é de agora, que já vem de trás, porque lá está, uma pessoa quando chega a uma certa realização por si própria, tem vontade de falá-la ao mundo, tem vontade de partilhá-la, tem vontade que outros também façam parte dessa ideologia, dessas coisas, e acaba muitas vezes por ser mal visto e sabotar-se a si própria, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir certas coisas ou certas verdades, e pronto, e afinal a pessoa que acaba prejudicada. Então, com isto, acho que é simplesmente mais um alerta, terem atenção, tentem desfrutar da situação, mas ainda têm coisas por aprender e parcerias por desenvolver. E essa verdadeira parceria começa dentro de vocês próprios, ao encontrarem esse equilíbrio interno entre a mente e o coração, para também poderem mandar as pessoas dar uma volta ao Viagrande. Pode também ser isso, né? Claro que uma pessoa não deixa de participar das celebrações e das situações, mas tem que ser assertiva e diplomática o suficiente para poder ver quais os seus limites e não permitir ser esfaqueado, né? Sem jeito nenhum, de um momento para o outro. Pronto, com isto a mensagem está dada. Foi um bocado demorada, mas pronto, estava interessante e tenho que ir desenvolvendo a narrativa para tentar fazer algum sentido ao que está aqui por interpretar. Claro que acabei por deixar muita palha pelo meio, mas é mais para trazer mais consciência às pessoas, né? Porque dar alguns exemplos ou tentar demonstrar certos aspectos naturais que acontecem na sociedade, a nível histórico e a nível do comportamento humano, como as coisas funcionam, né? E muito mais poderia ser dito, mas acho que já o essencial está feito. Já veremos então para o mês que vem mais algumas mensagens que possa ter para vocês. Entretanto, pronto, estamos a acabar com 2025, vamos entrar em 2026. Com isso, olha, desejo-vos boas entradas, espero tudo que se passe pelo melhor. E daqui a umas semanas então já veremos novas mensagens, a ver se combinam ou se podem complementar e ajudar os desenvolvimentos das narrativas atuais, e a quem esta mensagem possa estar direcionada, né? Se realmente possa vir a servir, e como é que nos próximos 2-3 meses pode haver algumas soluções ou outras mensagens complementares que possam ajudar a ultrapassar esses obstáculos ou qualquer obstáculo que possa estar pela frente. Ok? Vá. Até uma próxima, tenham um ótimo dia, um ótimo mês e ótimas entradas 2026.